A paz do Senhor. Vai tudo bem com você, com a sua família? Estamos mais uma vez aqui para falarmos das maravilhas da palavra do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos 15, do 16 ao 20. Evangelho de Marcos 15, 16 ao 20. Enquanto isso, você procura. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, manda as mensagens para outras pessoas, que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas, porque essa palavra tem um poder muito grande para salvar, libertar e curar, e mudar a vida de uma pessoa. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá? Nos diz assim a palavra do Senhor. O título dessa palavra é: Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Nesse relato de Jesus, esse relato de Jesus nos revela coisas muito importantes sobre Jesus, sobre os soldados e sobre nós. Aqui começa, vamos falar primeiramente sobre Jesus. Quando a gente lê essa palavra, a gente sente uma tristeza enorme na alma de saber tudo que Jesus passou. Só que Jesus veio ao mundo com um propósito: salvar. Quando Jesus passou por toda essa tortura, ele já sabia. Porque quando Isaías escreveu lá em Isaías 53, que o servo do Senhor ia passar por todas essas humilhações, todas essas dores, Jesus já compreendeu, ele já veio sabendo que ele seria esse servo. Esse servo que pagaria todo esse sofrimento em favor da humanidade. Jesus era Rei dos Reis. Esses soldados, sem saber, o chamavam de rei zombando, mas verdadeiramente ele era rei. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E quando Isaías escreveu sobre ele, que tudo isso ele passar, ele já entendeu que ele faria isso em obediência ao Pai. Porque a palavra de Deus diz, que lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Esse é um versículo muito conhecido, mas infelizmente poucas pessoas valorizam o sacrifício de Jesus na cruz. Então Jesus, falando sobre ele, que eu disse que eu falaria sobre ele primeiramente, tudo que aconteceu com ele, ele já fez sabendo que essa era a vontade do Pai, que ele teria que passar tudo isso para trazer salvação à humanidade. E Jesus, na sua grandeza, na sua sabedoria, ele foi obediente ao Pai até o fim. Muitas pessoas, ainda quando Jesus foi crucificado, depois de passar toda essa humilhação, essa dor, ainda duvidavam, até aquelas pessoas que andavam com ele. Mas ele veio e fez, porque essa era a sua grande missão: salvar a humanidade. O povo que estava longe de Deus, o povo que estava separado de Deus, teve essa grande oportunidade de ter uma nova aliança através dessa tortura de Jesus, desse grande sofrimento de Jesus.
Aqui fala que colocou uma coroa de espinhos. O Rei dos Reis, que deveria ter uma coroa de ouro, recebeu uma coroa de espinhos. O Rei dos Reis, que devia ser adorado, eles mesmos falam que adoraram, mas adoraram zombando, porque eles batiam no rosto. Você já imaginou o que é levar um tapa no rosto? Muitas pessoas usam até aquela expressão, né? Eu não levo desaforo para casa. Imagina Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, levar um tapa no rosto. E mesmo assim, ele continuou firme no propósito. E em relação aos soldados, eu falei que falaria sobre Jesus, sobre os soldados e sobre nós. E sobre os soldados, o que nós podemos falar desses soldados? Aqui nós sabemos que esses soldados, eles receberam ordens. O soldado recebe ordens, não é verdade? Esses soldados receberam ordens de quem? De Pilatos, para efetuar essa ação. Então essa responsabilidade primeiramente foi de Pilatos, porque Pilatos deu essa ordem para eles fazer isso com Jesus. Porém, os soldados também cumpriram essa ordem com muita crueldade. Então eles são responsáveis pela atitude que eles cometeram. Pilatos por ter dado a ordem contra Jesus e os soldados por ter feito com tamanha crueldade, com tamanho ódio. E nós vemos aqui que esses soldados, por isso que o título fala, os soldados zombavam de Jesus. O que os soldados fizeram? Olha só, vestiram-no com uma púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Eles faziam isso não glorificando realmente como ele merecia, mas zombando dele, falando que ele era rei. E outra coisa que mais que eles fizeram, batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam no rosto dele. Você já imaginou cuspir no rosto de uma pessoa? Qualquer pessoa que recebesse um ato desse já ficaria indignada. E isso foi o que fizeram com o nosso Salvador. Cuspiram no rosto. Que coisa terrível, que ato terrível esses soldados fizeram. Esses soldados receberam ordens para humilhar Jesus, mas eles fizeram muito mais, eles exageraram, eles fizeram todo o ato de crueldade e covardia com o nosso rei, com o rei Jesus. Agora eu te pergunto, os soldados, já falei sobre Jesus, sobre os soldados e nós. E nós, será que estamos muito longe desses soldados? Como nós agimos hoje, sabendo tudo que Jesus fez por nós? Como é a minha e a sua atitude diante do Rei dos Reis, do único que deve ser adorado e glorificado? Nós estamos passando um tempo totalmente diferente. Tempos de lutas, de adversidades. Tempos que era tempo de nós achegarmos ao Senhor, de nos aproximarmos dEle, de obedecermos a Ele. E muitas vezes nós somos parecidos com os soldados, porque há uma diferença. Os soldados fizeram tudo aquilo porque não conheciam Jesus. Eles não conheciam Jesus. Quem era Jesus eles não conheciam. Mas nós conhecemos. Conhecemos ou não? A palavra nos revela quem é Jesus. E hoje, obedecemos ao Senhor? E Lucas 6,46 fala: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Por quê? Por que não obedecemos? Por que não fazemos a vontade de Deus? Muitas pessoas já pensam, se eu ficar na igreja, servindo a Deus, eu vou perder as melhores coisas que o mundo pode oferecer. Aí que está a diferença. Aqueles soldados fizeram
tamanha covardia com Jesus. E muitas vezes nós também negamos Jesus, nos acovardamos também quando deixamos de fazer a sua vontade. E uma das principais vontades do Senhor é que nós criamos que Deus o enviou para nos trazer a salvação e a libertação, para nos mostrar um caminho novo. Ontem, na nossa igreja, teve uma palavra e um versículo me chamou muita atenção, que é também muito conhecido, lá em 2 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 9. O que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviram e que a mente não consegue imaginar, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que obedecer Jesus, não só olhando por o que Ele pode nos dar, mas principalmente porque Ele já preparou para aqueles que os amam. Quantas pessoas, quando tem uma luta, uma adversidade, deixa de servir a Deus. Eu não vou obedecer mais a Deus, eu não vou fazer mais a vontade do Senhor, porque parece que está só piorando. É porque os olhos não estão focados neste versículo, que o melhor já foi preparado. Nós estamos aqui por um pouco tempo. Por isso que eu falei que essa palavra da tortura nos chama atenção para isso. Olhamos para o sofrimento de Jesus, olhamos para as atitudes dos soldados e precisamos olhar para nós também. Porque se nós não fazemos a vontade do Senhor, nós estamos torturando Jesus também a cada dia. Se nós não amamos o Senhor, nós também estamos negligenciando esse ato tão grande de amor que Ele trouxe para a humanidade. Então, eu convido você que está me ouvindo nesta noite, que está me ouvindo neste momento. Talvez você vai ver à noite, talvez você vai ouvir essa palavra durante o dia. Qualquer momento que você for ouvir essa palavra, eu te convido a refletir. A tortura de Jesus foi terrível. Mas antes, o servo pagou um preço pelas nossas vidas. O servo Jesus cumpriu e obedeceu toda a vontade do Pai. Os soldados obedeceram a Pilatos e também agiram com tamanha crueldade. Mas eu e você, o que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer para amar Jesus e adorá-lo como Ele realmente merece? Esses soldados blasfemaram dele. Aqui fala que eles ajoelharam e adoraram, mas para zombarem, como um ato de zombando dele. Agora, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, como Ele espera de cada um de nós. Que esse Jesus maravilhoso, que passou toda essa dor, possa ser reconhecido como o único Senhor e Salvador da minha vida e da sua vida. Que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dado a Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Senhor, nesses versículos da Tua Palavra, em Marcos 15, nós vemos todo o sofrimento que o Senhor passou na mão desses soldados, Senhor. Mas que nós, meu Pai, possamos entender que nós também precisamos Te adorar, fazer a Tua vontade. Se nós te chamamos de Senhor, Senhor, que nós sejamos diferentes daqueles soldados que dizem que o Senhor era rei, mas não o consideravam como rei. Falaram isso para zombar do Senhor. Mas que nós possamos dizer: o meu rei, o meu Redentor vive. E a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e
toda adoração. Só o Senhor é digno, meu Rei Jesus, de toda honra. Que nós possamos te chamar Senhor, Senhor, e fazer o que o Senhor nos manda, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão me ouvindo. Traga, meu Deus amado, conhecimento mais do Senhor. Que eles conheçam o Senhor como único Deus Salvador. Que eles sejam adoradores do Deus único e verdadeiro, que merece toda honra, toda glória e toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.